Amados irmãos em Cristo Jesus, aqui é o evangelista Marcelo Vilas, e mais um vídeo aí a respeito da aplicação das regras e princípios da hermenêutica em alguns textos que deixam algum tipo de dúvida e aí, evidentemente, gerando uma má interpretação. Bem, aqui está o texto de Mateus, capítulo de número 3. Como eu já havia falado para os alunos de hermenêutica, quando se está trabalhando um versículo em específico, em especial, nós temos que trabalhar aonde começa e aonde termina o assunto, o papo. E aí, automaticamente, nós temos que isolar uma coisa chamada perícope, que é uma porção que tem começo, tem meio e tem fim. E nesse caso aqui, se nós voltarmos aqui no verso 11, nós estamos voltando, o assunto, ou seja, a pregação de João Batista, ela está se iniciando, evidentemente, no capítulo 3, de versículo de número 1, onde está dizendo que naqueles dias, João o Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da onde? Da ira futura. Aqui está um primeiro aspecto, aqui está uma primeira sinalização e o público-alvo da mensagem de João Batista enquanto ele estava realizando aquilo para o qual Deus o chamou, acreditamos. E aí, após ele ter visto muitos fariseus e saduceus, que eram grupos judaicos, que vinham ao seu batismo, disse o texto: quem vos ensinou a fugir da ira futura? João está questionando, João está perguntando. Continuando, verso 8: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então se sabe que os desertos da Judéia, e me parece que em toda a Israel, uma das marcas, de fato, é a presença de muitas pedras, tá? Então vocês vão ver constantemente pedra envolvidas em muitos discursos, e muitas simbologias dos evangelhos, que é esse contexto majoritariamente dentro de Israel. Então, dessas pedras aqui, provavelmente, ele estava falando era pedra mesmo, ok? Avançando aqui mais um pouquinho, no verso 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores, claro que aqui é uma referência a pessoas. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada onde? Um outro aspecto importante. É lançada onde? No fogo. Então, João já citou: quem vos ensinou a fugir da ira futura? E agora, no versículo de número 10, no finalzinho, ele usa uma simbologia para fazer uma referência ao lago de fogo.
É a ideia, é o contexto, é o âmago da mensagem de João o Batista. Percebe como que o próprio contexto ele traz luz sobre um determinado versículo que está numa difícil interpretação? E, na realidade, esse texto ele tem basicamente 3 vertentes interpretativas. Há um primeiro grupo, que acredita que quando é mencionado ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, está fazendo uma referência ao evento que aconteceu em Pentecostes. Outros acreditam que são 2 etapas que o próprio Cristo vai fazer. Uma, ele realmente batiza com o Espírito Santo, e outra, esse fogo representa o lago de fogo, representa o estado final do diabo e dos ímpios, ok? E o terceiro grupo acredita que ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Está falando desse fogo aqui, o fogo da purificação. Então, acredita-se nessas vertentes. Evidentemente, eu vou simplesmente aplicar as regras da hermenêutica e eu tenho certeza que ela, por si só, e a Bíblia, por si só, trará à luz a significação desse versículo 11, analisando ele dentro do contexto, dentro da perícope. E sabemos que essa perícope ela começa no capítulo 3 de Mateus, verso 1, e se estende até o verso 12 de Mateus, porque a partir do verso 13 já estamos tratando aqui do batismo de Jesus Cristo. Ok? Voltando aqui, lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. E era o que João estava fazendo. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele, vamos pegar essa anotação aqui importante, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Evidente que esse ele aqui, esse pronome, terceira pessoa do singular, masculino, né? Nós temos o eu, que é a primeira pessoa, quem fala. Tu, segunda pessoa, para quem se fala. E terceira pessoa do singular, de quem se fala. Então, a quem esse ele se refere? Aquele que vem após mim. E é evidente que dentro de um contexto mais amplo, João Batista está se referindo a Jesus Cristo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e ele também vos batizará com fogo. E a grande questão é, que fogo é esse? Ele representa o que se cumpriu de fato em Atos dos Apóstolos, ou esse fogo aqui, jogado dentro do contexto, está tendo um outro significado? Avançando aqui, em sua mão tem a pá, uma outra simbologia. Ó. Ele vem do verso 10, que fala lançada no fogo, justamente quem não produzir bom fruto, e ele repete a ideia no versículo de número 12, olha, em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Fogo que nunca se apagará. Lançado no fogo, olha, a palavra fogo se repetindo. Ó. Sempre uma alusão
a um estado derradeiro. Sempre uma alusão ao estado derradeiro. Então, uma das regras da hermenêutica é justamente essa. Um texto difícil, ele é iluminado, ele é esclarecido, ele é explicado em face, primeiro, de um texto mais fácil, que seja paralelo, e ele é explicado também quando ele está jogado, quando ele é analisado dentro do seu contexto. Então, o versículo 11, analisado dentro do contexto. E qual é o contexto? Ele começa no capítulo 13 e vai até o 12. Alguns apontamentos no próprio texto já está nos indicando que tipo de batismo é esse ao qual João Batista ele está tratando. Porque aqui no verso de número 7, João Batista dá a dica. Ele começa a sinalizar para o caminho que ele quer levar o assunto. É a ira futura. Então, se eu pegar a ira futura, lançado no fogo, e aqui no outro versículo aqui, 12, final do 12 aqui, o fogo que nunca se apaga, então vai se entender aonde João Batista ele quer chegar. Então, analisando o contexto desse texto, esse fogo aqui, ó, assim como esse fogo aqui, ó, assim como esse fogo aqui, ó, eles estão apontando para o assunto inicial, para a fase inicial, que está logo aqui acima no versículo de número 7, que João Batista está tratando. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então, em minha opinião, analisando o contexto, delimitando o texto, aplicando as regras de hermenêutica, analisando o verso, de difícil interpretação, dentro do contexto, está nos sinalizando que o fogo ao qual João Batista se refere, no versículo de número 11, está se referindo a esse mesmo fogo, e ao fogo aqui do versículo 7, que seria a ira futura. Bem, para saber se estamos certos no que estamos falando, nós vamos ter que ir ao evento onde aconteceu o batismo com o Espírito Santo e vamos fazer mais algumas análises em cima daquele texto, ok? Então nós vamos a Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 14 a partir, e vamos ver se esse texto de Mateus 3,11 tem relação com Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ou ao evento que aconteceu, ocorrido em Jerusalém. Então, depois do evento ter acontecido, no verso 14 do capítulo 2, começa o discurso de Pedro. E como de costume nosso, vamos saber até onde esse discurso vai. Então, se eu ficar avançando aqui, ó, verso 34, e claro que você deve conferir, sempre fazer isso na sua Bíblia, faça igual aos bereanos, que ouviam Paulo, mas quando chegavam em casa, eles iam conferir nas Escrituras para ver se era assim mesmo que Paulo estava falando. Então perceba que o discurso de Pedro, ele vai do versículo 14 do capítulo 2, e ele se estende até o versículo de número 36 do mesmo capítulo. A partir do verso 37, o assunto é outro, é a conversão de 3.000 pessoas, que não tem nada a ver com o discurso de Pedro. Então vamos acelerar aqui para não ficar muito longo o vídeo. Perceba, depois do evento acontecido, Pedro sobe na tribuna, pega o microfone e fala o seguinte: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes:
homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Primeira indicação, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Então, meu primeiro questionamento é, se há pessoas que acreditam que Mateus 3,11 está falando do batismo com o Espírito Santo e fogo, por que que Pedro teve que recorrer a Joel? Será que Pedro errou? Ou será que, de fato, ele, muito mais conhecedor do que nós, dos livros do Tanar, sabia que o que João falou em Mateus 3,11 não tem relação nenhuma com o evento que aconteceu em Jerusalém, versículos anteriores. E eu vou seguir a viagem. Então, isso que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Deixa eu só apagar aqui para continuar. Sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Verso 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí ele continua, homens israelitas, escutai estas palavras. Então ele continua o discurso dele. Então, para eu saber se o que Pedro falou realmente foi uma citação de Joel, nada melhor do que eu ir a Joel. Então nós vamos lá. Então, a partir do versículo 28 do capítulo 2, começa o assunto sobre a promessa de efusão do Espírito Santo. E percebam, vamos novamente, como de costume, como tem que ser feito, vamos isolar a perícope. Ela começa no verso 28 do capítulo 2 e ela vai até o verso 32 do mesmo capítulo. Então, a essa porção aqui, nós chamamos de perícope, porque o assunto é a promessa da efusão do Espírito Santo. Até agora tudo ok? Dando para entender, para acompanhar? Vamos lá na promessa de efusão. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei do meu espírito e mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e o terrível dia do Senhor. Então, totalmente de acordo, totalmente harmônico com a palavra de Pedro aqui, ó, que com certeza absoluta conhecia o contexto tanto de Mateus, quanto ele conhecia o contexto de Joel. Então, só mais uma observação aqui, eu vou pegar um texto grego. Novo Testamento grego aqui do Nestlé Aland, 28ª edição, e trabalhar esse texto aqui, o versículo de número 11, ó, que tem uma outra coisa aqui interessante aqui. Ego met rimaz baptizo enridati eis metanoia, rode opisomu ercomenos esquiroteros muestin,
uk eimir rikenos, ta ripodemata bastasai, autorrimas baptisei, em pneumatirraquio cai peri. Bem, isso aqui é a palavra de João Batista, né? Ele dizendo que eu batizo vocês em água, e percebam aqui uma observação que eu quero trazer. João Batista dizendo que batiza, olha, em água, preposição, que dá a ideia de dentro, jogar para dentro, rida-te água, para metanoia, arrependimento, mudança de mentalidade. Ok? E mais na frente aqui, ele batizará vocês em pneumati hagio, Espírito Santo. Percebam que como João jogava as pessoas dentro da água, Jesus mergulha os seus no Espírito. E observe, kai e peri, em grego, fogo. Então ele batizará vocês, autós rimas baptisei, em pneumati hagio, kai peri. Batizará vocês no Espírito, igual a João fazia com as pessoas na água, e fogo. Então é uma alusão daquilo que Jesus fará. Ele, de fato, batiza as pessoas no Espírito Santo e fogo, em minha opinião, analisando o texto, analisando o seu contexto, é uma referência ao fogo do juízo. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.